Fala aí, rapaziada, do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí os comentaristas debatendo o campinho do Palmeiras com os possíveis reforços. Trazer aí o Fernandinho, o Veloso e outros comentaristas ali debatendo o Verdão. O Palmeiras que já contratou o Facundo Torres, já vestiu a camisa. Paulinho vai ser anunciado. E o Palmeiras negocia as contratações do Andréas Pereira, Bernabei e o Vitor Roque. Antes de soltar aí o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Sossega, tá querendo gastar, parece que dessa vez o Palmeiras resolveu investir, porque tá de olho no Mundial, até esse momento tava segurando grana, mas ó, o Everton, Murilo, se voltar, e o Gomes, que era uma defesa extremamente estável, mas esse ano, por contusão e tal, teve muito problema, é o Marcos Rocha, o lateral direito, e o Piquerez pode ser o menino Giai, que ainda não conseguiu se firmar, aí você tem Aníbal Moreno, Matheus Pereira ou Rafael Veiga, o Matheus Pereira, que pode ou não chegar, o Andréas Pereira também, aí você tem Estevam, o Paulinho, que já está contratado, e o Facundo Torres também. Matheus Pereira e Andréas Pereira, não são, de repente, jogadores da mesma característica, se o Palmeiras para trazer, não? Não, o Matheus é mais à frente, né? O Matheus é no lugar do Veiga mesmo, o Matheus é mais à frente, e o Andréas faz esse segundo volante, né? Esse homem de meio campo, que fica um pouco por trás do meio ali. Mas é um time legal, um time interessante. E ainda o Palmeiras, eu acho que precisa achar um centroavante. O Paulinho joga ali, mas não é a dele. Não é a dele, né? E aí eu acho que o Palmeiras precisa achar alguém. O Flaco não seria esse cara com mais um ano de maturação? Porque ele fez tanto gol, meu. O Flaco fez gol no Paulista, fez 10, foi o artilheiro do Paulista com 10 gols. Mas depois ele caiu de novo de produção. Esse é um time mais rápido que o do São Paulo? Muito mais rápido. É, né? Você vê o Facundo, que chegou muito rápido. Estevão é muito rápido, o Paulinho é rápido. É um time com característica completamente diferente do São Paulo. Tem uns caras que são bons condutores de bola, tanto o Veiga quanto o Matheus Pereira, né? E aí você tem o Piquerez, que é um jogador que chega muito à frente, finaliza. Tá voltando, né? Que vai por dentro. A lateral direita é o ponto fraco do Palmeiras hoje? Você acha que Murilo e Gomes, vocês acham que volta? Eu não acho que o Marcos Rocha vai ser o titular assim, na temporada. Acho que não. Acho que o Giai, com 20, 21 anos, é um jogador que deve entrar e pode assumir a posição, ou então o Palmeiras vai ter que ir atrás de outro jogador. Porque o Marcos Rocha, com 36 anos, 35, já não... né? Vai fazer 36. O Mike tá no elenco ainda, né? Não, Se bem que... O Mike tá lá também. Tá. Mas a defesa do Palmeiras, eu acho que foi um grande problema esse ano, não foi? Segunda menos vazada do Brasileiro. Então, mesmo assim, teve instabilidade. Teve. O Palmeiras poderia ter ido mais longe. Então, mais do que o normal. Só perdeu tem condição pro Botafogo, 29 gols o Botafogo sofreu, o Palmeiras sofreu 31. Então, a diferença não é grande, mas passou-se a sensação de que a defesa do Palmeiras estava instável. Perto do que foi, né, a defesa do Palmeiras em outros anos. O problema é o comparativo. O grande problema nesse começo de ano, por exemplo, na lateral esquerda aí, o Piquerez, Fernando, ele teve uma lesão grave, né? Vai voltar agora. Ele está voltando agora, tanto é que o Piquerez, ele nem tirou férias, Fernando. Ele ficou tratando para se recuperar, para voltar em 2025 bem. E o Palmeiras está de olho no Alexandro Bernabei, que é o lateral esquerdo do Internacional de Porto Alegre. O Palmeiras está interessado, por quê? Porque o Vanderlan, desde que machucou o Piquerez, nem o Vanderlan nem o Caio Paulista fizeram uma temporada maravilhosa. Então o Palmeiras pensa em negociar um desses laterais para trazer o Bernabei, porque o Bernabei ele tem contrato, ele está emprestado para o Internacional, o passe dele é do Celtic, da Escócia, e o Palmeiras entende que é um valor baixo, né? Tem que esperar até o dia 31 de dezembro para ver se o Inter compra o jogador, porque a preferência de compra... Esse era o Facundo Torres, que o Palmeiras... Tá vendo vários gols do Facundo aí. Para ver se o Palmeiras compra o jogador, Fernando. Porque o Bernabei, o valor dele estipulado no contrato é de 5 milhões de euros. Então, teoricamente, um valor baixo... Isso é dinheiro de pinga, cara. Exatamente. No futebol de hoje? Exatamente. Pelo que o Bernabei jogou, né? E até porque o Piquerez, antes de machucar, estava toda hora sendo assediado por clubes da Europa, né? Certamente é um cara que, se vier e estiver muito bem, vai ser vendido aí em breve.
Então o Palmeiras deve negociar um dos laterais. E para o camisa 9, que a gente estava falando ali, o Palmeiras gostaria de trazer agora, nesta janela, o Vitor Roque. Só que acontece, é um negócio praticamente impossível de acontecer. Primeiro, pelo valor do Vitor Roque, Fernando. O Barcelona pagou 74 milhões de euros, 400 milhões de reais. É uma baita de uma grana e ele está emprestado no Betis, está fazendo uma boa temporada lá, tem 23 jogos, 6 gols e está no meio da temporada. Pouco, hein, meu? Fernando, ele está se 23 adaptando. 23 jogos, 6 gols, ele tá se adaptando. Tudo bem, que o Betis é um Mas a gente tem aquela, tabela, a gente tem aquela lembrança do Vitor Roque daqui, aqui ele fez uma bela temporada no Atlético, né, e foi vendido. Eu acho que seria o jogador ideal para esse ataque que o Palmeiras está montando. Meu, tem um silêncio tão grande no Gabigol, vocês acham que essa negociação morreu de vez? Acho que ele acertou com o Cruzeiro, né? Só não foi anunciado ainda. Vai ser anunciado semana que vem. Falam que dia 2, é aniversário do Cruzeiro. Aniversário do Cruzeiro. O Dudu já foi anunciado, né? E pro aniversário guardaram o Gabigol. Então, é por isso que... Mas seria outro jogador. Mas eu acho que entre Palmeiras e Gabigol teve até um desgaste, né? Do Palmeiras ter mandado o pré-contrato, ele não assinou. Enfim, mas seria um jogador interessantíssimo. Mas o Vitor Roque é o cara hoje, viu, Fernandinho? Eu vi que o Barcelona já está aceitando vendê-lo. O Palmeiras parece uma proposta em torno de 20 milhões de euros, né? Nossa, é bem menos, né? É um terço do que o Barcelona pagou, né? Esse é o grande problema. Só comprar um pedacinho. Mas eu li cara, que o Barça está pedindo para o Betis, que está lá, né, 25 milhões de euros. Então o Palmeiras não é tão longe. Dá 22 já era. Não é tão longe. Então o Palmeiras sonha com esse jogador que cairia muito bem, porque como a gente estava falando da característica do time, 2 jogadores que têm velocidade, que vão no fundo, que traz para dentro, assim, a bola vai estar o tempo todo dentro da área. Esse Facundo Torres aí, de jogar com a 10 lá nos Estados Unidos, bom jogador. Lances, ele o cara é bom, né? Bom de bola. Só que ele gosta de jogar pelo outro lado também, né? E aí, mas... Ele, o Estevão, mas lá, enquanto o Estevão estiver ali, ninguém joga por ali. É só até meio do ano, né, Veloso? Até junho. Mas em relação a isso, se o Barcelona aceitasse, por exemplo, 20 milhões de euros, é o que o Palmeiras está pagando, ofereceu 18 milhões de euros pelo Andréas Pereira. Então, não é um valor estratosférico e se for para gastar, eu acho que é mais negócio trazer o Vitor Roque do que o Andréas Pereira. Claro. Até porque tem o Richard Rios ali. Exatamente. O Palmeiras tem muita mais necessidade de ter um centroavante com essas características do que trazer o Andrés, que você tem o Vitor Reis. O Vitor Roque. Richard Rios ali. Eu acho que o problema ainda é o Palmeiras, essa defesa. Tem o menino lá que está chegando, o zagueiro, que é bom pra caramba. Né, que veio da base do Palmeiras. Vitor Reis. O Palmeiras está falando do Jair Cunha também do Santos, que é um menino de 19 anos. Mas não dá para ter uma zaga com 2 de 19, 19 e 20. Mas o Palmeiras olha para frente, né, Fernandinho? Tem o Vitor Reis, que tem 18, e esse menino tem 19. O Vitor Reis, inclusive, o Palmeiras negou uma proposta para ele de 160 milhões de reais. Quer dizer, uma baita de uma grana. E o Palmeiras falou, não, eu vou segurar porque eu posso vender por um pouquinho mais. E o Naves, que é um outro zagueiro que o Palmeiras tem, se liberaram. Esse está sendo negociado também, Fernando. O Abel é apaixonado pelo Vitor Reis, é impressionante. O Abel, quando tem a chance de falar desse jogador, a gente sente um carinho enche a boca. Muito especial pelo Vitor Reis, né? Que é um jogador absolutamente maduro, pela idade que ele tem, né? Um cidadão que estreia fazendo gol em clássico, né? Ele fez gol no derby, se eu não estiver equivocado. Quer dizer, não, na estreia. Então, a Leila abriu o cofre ou ainda mais ou menos? Abriu, Fernando. Esse ano aqui tá abrindo desde o ano passado. Felipe Anderson. Mas Maurício, virou, né? Jogadores que não vêm atuando com tanta frequência. Mas, eu acho que os clubes perceberam que essa oportunidade do Mundial é uma chance de uma internacionalização muito rápida. E é uma oportunidade tanto de você se firmar no mercado ou você, se tiver uma participação ruim, se queimar nesse mercado internacional, que é a grande briga hoje dos clubes. Você olha, guardadas as devidas proporções, Real Madrid é um clube mundial. O Manchester United, que não ganha nada, não sei quanto tempo, é outro time mundial. Barcelona é um time mundial. City virou também. E o Brasil, a única coisa que é mundial é a seleção brasileira. É a chance dos clubes entrarem num mercado muito rico, de um potencial enorme. Porque se você vai para o Mundial e faz papelão, esse Mundial vai ser diferente da Copa Intercontinental. Então, alguns brasileiros falharam feio lá. Então, eu acho que estão percebendo que é a diferença entre gastar e investir. Claro. E a vitrine, né?
Essa esse vitrine Mundial. internacional, você vai se E é apresentar por isso que pro o Palmeiras mundo. não quer vender o Vitor Reis. Claro. Porque sabe que esse menino joga lá com a capacidade que ele tem e já jogando com os grandes europeus, vai valorizar muito mais. E é isso que o Palmeiras investe nesse menino, porque é muito novo, 18 Não, anos. E o Palmeiras sabe que vai ter a previsão dos clubes de receberem 50 milhões de euros. Não, isso já recebe só de largada. Para disputar o Mundial. Cada clube? Cada clube. 50 milhões De de largada, euros. só para Fernando, descer lá. Você sabe que você vai receber uma grana que é A cada substancial. fase Já tem está gastando antes. Você já dá pra gastar por conta. Dá pra gastar por Exatamente. conta. O clube você fala, pô, eu vou receber 50 milhões de euros, então eu vou já me secar. Eu vou fazer bons investimentos. E o Palmeiras está fazendo isso. Me diz uma coisa, gente. O Tite tinha razão. O melhor campeonato, falando de Mundial, é o Carioca, porque tem 3 cariocas no Mundial e um paulista, que é o Palmeiras. É sazonal, o Tite né? tinha razão ou não? Sazonal. Depende da época, né? Em determinado momento, como agora, realmente o futebol carioca está num nível de excelência. Mas lembra de uns 5 anos atrás que os times de Minas estavam brilhando, Atlético e Cruzeiro ganhando, Brasileiro, Copa do Brasil? É sazonal. Mas Os 3 últimos campeões de Libertadores são mas cariocas. só falando do Palmeiras. O Palmeiras vai ter 1 bilhão de receita para esse ano. Pouco mais. Foi aprovado no Pouco Conselho mais. Deliberativo, quer dizer, com 1 bilhão de reais. Aí deve 700, mas você tudo bem, pensa mas grande. paga. E com o novo patrocinador de camisa, podendo pagar até 170 milhões de reais. E abriram para outros. Exatamente, mas abrindo para outros. Você pode ganhar até 300 milhões de reais por mês com a camisa. Quer dizer, o Palmeiras que tem um plano de sócio-avante que é o maior do Brasil. Por ano. O maior não é do Inter? Oi? Do Inter não é o maior? Flamengo. Não, mas Flamengo talvez, hoje. em termos de Flamengo arrecadação, hoje o Palmeiras ganha uma fortuna com o plano do sócio-avante. São quase 200 mil sócios. Quer dizer, pode investir. Vocês né? estão Tem falando gordura. de investimento, de grana. Vamos dar uma olhada aí nos clubes que estão mais investindo no futebol brasileiro. A gente tem um quadro aqui para mostrar e a gente vai dar uma olhada nos valores que são assustadores, tanto com o que arrecada, com o que gasta e com o que deve. É desproporcional. Se um dia a gente chegar num equilíbrio, a gente está vendo um crescimento no futebol brasileiro muito grande. Tem aí, Renato, o quadro, por favor, dos patrocínios. Então, dos patrocínios master, o dinheiro que está entrando para os clubes só com patrocínio. Não estamos falando de direito de imagem, bilheteria, não estamos falando de Venda sócio de jogador. venda de jogador. Eu acho o mais louco da história, os caras quando fazem orçamento, 200 milhões em venda de jogadores. Os caras ficam adivinhando o que eles vão vender, cara. Quem vão vender, como vão vender. Isso é estranho antigo, né? isso, né? Isso é antigo, Pô, né? mas isso é para inglês ver. Isso é né? antigo. lá Vamos pôr aí os patrocínios master. Olha aí quem tá. O Flamengo com 115 milhões, o Corinthians com 103 milhões. Isso é só patrocínio master, aquele grandão Só na o frente da master. camisa, viu, gente? Fora os penduricalhos, a outra galera, as outras propriedades que o uniforme tem. Palmeiras com 100 milhões, o Vasco com 70 milhões e o Atlético Mineiro com 60 milhões. Se você pensar que ó, no Rio de Janeiro você tem o Botafogo como SAF, o Vasco numa SAF que não deu certo, mas se de repente engatar uma legal, e o Flamengo tem um dinheiro já bem encaminhado no que diz respeito à administração financeira. Por esse aspecto, o Rio de Janeiro está na frente, né, cara? Fluminense, que também está se encaminhando para ser uma SAF. É um momento bom, tirando o Vasco, né, um momento muito bom. E a gente vê que, você falou da hegemonia, né? Quando a gente aponta os favoritos a ganhar alguma coisa na temporada, a gente hoje fala de Flamengo e fala do Botafogo também, pelos investimentos, né? E em São Paulo a gente fala, Continuidade, né? por enquanto a gente só fala do Palmeiras. Ah, mas o Corinthians montou um time bom, Não, cara. mas é por isso que eu disse por A gente vai enquanto. chegar lá, o Corinthians montou um time o Corinthians bom, vem tem crescendo. bons reservas. É uma interrogação. Não dá para apontar o Corinthians hoje como um dos favoritos a ganhar alguma coisa. Não, mas assim, não Mas é é um aquele... time que não evoluiu. Não é aquele um time que terror evoluiu. que estava antes de Sim. começar a temporada, né? Por isso que eu disse por enquanto o Palmeiras, porque o Corinthians realmente vem nessa busca aí de se fixar aí como um dos Você não favoritos. botaria o São Paulo nessa Ainda não, perspectiva? ainda não. O São Paulo ainda está com dificuldade, as dívidas aumentaram, está fazendo o movimento do Oscar, que ainda é uma interrogação. Eu não colocaria o São Paulo como dos favoritos ainda não. E o Flamengo, a gente está falando aqui, porque o Flamengo tem um timaço, e todo ano o Flamengo chega ali, Libertadores, Campeonato Carioca, está sempre brigando por O ano títulos. passado não ganhou nada, Mas, esse ano então, ganhou a Copa do Brasil. ganhou a Copa Esse do ano ganhou a Brasil. Copa do Brasil, Mas ano passado não ganhou nada. Fernando, verdade. agora o Flamengo pode ter um ano difícil, principalmente porque o Flamengo está pensando na construção do novo estádio. Vai Isso deu uma precisar... parada com o novo presidente. Vai, né? então, exatamente, mas vai precisar realocar um dinheiro
para fazer a construção do estádio. Estava num projeto, agora precisa ver como é que o BAP vai fazer isso. Se construir o estádio, Ele vai não é precisar muito afim, pelo que eu vi, ele não é muito afim de levantar esse estádio se não tiver dinheiro no bolso. Hein, cara? É isso, Fernando. Porque se tiver que colocar dinheiro da receita do futebol no estádio, vai começar a ter um ano difícil, como outros tiveram. O Corinthians tem desde que construiu a Arena, está passando por dificuldades, porque realmente não é fácil você montar um estádio com uma baita estrutura, custa muito dinheiro fazer uma obra desse tamanho, então é complicado. Você vê aí, Rosenberg, como disse o Veloso, só o Palmeiras nesse momento, nessa condição? Olha, De brigar por título? Se eu fosse assim, apostar alguma ficha, nesse momento eu apostaria realmente no Palmeiras. Em termos estaduais, a gente falando aqui do nosso quintal. Mas eu vejo um potencial de crescimento do Corinthians, só que o Corinthians ainda tem muitas deficiências, né? Eu acho que o Corinthians ainda tem deficiências nas laterais, são jogadores medianos que tiveram realmente um final de ano excepcional, né? O Corinthians precisa de um zagueiro, o Palmeiras tem 2 times, né, praticamente formados, 2 times de qualidade, né? O Corinthians tem problema político para ser resolvido Também problema agora no começo político, do o ano. Corinthians tem dívidas De novo, impagáveis. É do impeachment. A questão do impeachment, né? O Corinthians, perdeu, se a gente for parar para pensar em relação a esse ano, o corintiano viveu 10 anos em um, né? 10 anos em um, aconteceu de tudo ali. Aconteceu de tudo. Tem muito cara perdendo cabelo, né? Não, exatamente, ficando com cabelo branco, Cabelo né? branco. Pois é. Ó, aí a gente não está colocando nessa conta, faz tempo que a gente não coloca nessa conta o Santos. Né? Porque o Santos voltou da Série B e ainda continua sendo uma incerteza para o seu torcedor. O que vai ser o Santos? Como vai ser o Santos desse ano que está chegando agora, 2025? O Stefano teve lá, dá uma geral. Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube dos Donos da Bola, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí o campinho do Palmeiras com os possíveis reforços. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.